Olá, irmãos, tudo bem? Chegamos ao final da nossa terceira semana e hoje a gente está aqui para discutir e conversar um pouco sobre os capítulos 7, 8 e 9. Meu nome é Jackson e a gente está discutindo o livro Companheiros de Luta do Stu Weber. O capítulo 7 ele é a continuação do capítulo 6, onde começamos a estudar a teologia da amizade de Deus, que vimos na semana passada. O capítulo 7 ele traz alguns pontos importantes de como Jesus vem tratar esta questão da amizade, a solidez, a forma como ela acontece. Nos capítulos 8 e 9, aí nós vamos trabalhar e pensar em alguns indicadores que, se a gente parar para pensar no mundo de hoje, são fundamentais, né? No mundo dos negócios, no mundo secular. Você pega indicadores às vezes para orientar e saber se eu estou no caminho certo ou não. E serão 4 indicadores aqui fundamentais para a gente entender essa dinâmica. Voltando, no capítulo 7, então, ainda quando falávamos da teologia da amizade, Jesus usa em uma resposta a Pedro, quando Pedro responde quem ele é, né, onde ele responde que Cristo é o Filho do Deus vivo, e Jesus responde, fala, dissestes bem, né, Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E eu quero chamar a atenção de vocês nessa palavra edificar. O autor ele traz esta analogia da edificação da Igreja de Cristo como um pilar, como algo central. E desta forma nós temos que pensar também as nossas amizades cristãs. A firmeza nos princípios da amizade é algo que não podem ser de forma alguma questionados, né? Dificuldades dentro desse percurso vão ocorrer, mas ao mesmo tempo temos que atuar imitando as características de Jesus. Jesus vem nos ensinar como um bom amigo deve tratar o outro, como deve acompanhar. Jesus edificou a sua igreja, e aqui tem um ponto que eu acho extremamente relevante. A igreja é feita de muitas pessoas, né? É um corpo formado por muitas pessoas. A igreja não foi formada para vivermos sozinhos. Viver sozinho, caminhar sozinho, é algo extremamente complexo. Precisamos andar de forma conjunta, entendendo um ao outro. Eu, conversando ainda há pouco com um colega, ele me disse algo interessante. Ele falou: Jackson, muitos de nós que estamos aqui dentro da igreja somos resposta de oração de outros irmãos, que de repente está só esperando nos encontrar nos caminhos aqui, para ajudar numa solução de um problema, ajudar numa caminhada. É importantíssimo essa questão da igreja local. É aqui dentro onde nós vamos ter as nossas amizades. É aqui dentro onde nós vamos caminhar com amizades verdadeiras. Importante que, quando a gente olha na página 96 do livro, quando ele faz essas analogias sobre o edificar a igreja, ele tem uma citação muito interessante que ele diz assim: quando você se locomove com Cristo, você anda acompanhado. Quando você se locomove nos caminhos do Senhor, você nunca vai estar sozinho. Ele é visível, ele é físico, ele é real, ele é local, assim como a igreja que se reúne. Né? A gente precisa ter isso em mente, a gente precisa pensar nisso de maneira muito, muito clara. E ele também faz uma analogia ainda nesse capítulo que vários aspectos, quando você pega a história, não só da igreja, mas os relatos que você tem na Bíblia, muitas vezes se iniciam através de homens, né? A raça começou através de Adão, a aliança que foi firmada foi através de Abraão, as 12 tribos partiram de Jacó. Quem começou a redenção do povo, quem Deus escolheu para começar a redenção do povo que estava cativo no Egito, foi Moisés. Então vejam, a figura masculina ela é muito presente nesses momentos da história, né, do cristianismo. E aí depois na sequência com o cristianismo, Jesus vem e escolhe os seus 12 discípulos para caminhar juntos.
né? O homem que se aproxima mais do que Deus quer que ele seja é aquele que descobre o poder e a bênção da amizade um com o outro. É importante pensarmos nisso. A igreja universal ela é invisível, mas a igreja local é palpável. E é aqui que a gente vai conseguir, de certa forma, caminhar juntos, né, nos princípios que eles nos trazem. E para fechar este capítulo, veja só, Cristo fala em João, no capítulo 13, nos versículos 34 e 35, um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são os meus discípulos e se vocês se amarem uns aos outros, cuidarem uns dos outros, andarem uns com os outros. Veja, isso é um mandamento claro de Jesus. Quando a gente vai para o capítulo seguinte, que é o capítulo 8, ele começa uma viagem, né? E ele vai nos explicar os 4 indicadores da estrada da amizade masculina. Como eu falei, 4 indicadores nada mais são do que balizas para a gente entender o quanto nós estamos com as nossas amizades saudáveis. Se na semana passada nós vimos lá 6 passos para construir uma amizade saudável, aqui a gente vai olhar pelo aspecto desses pilares, ok? Desses indicadores. E o primeiro deles é a aceitação. Em Romanos 15:7 diz assim: portanto, aceitem uns aos outros para a glória de Deus, assim como Cristo os aceitou a vocês. Tem uma situação interessante, a gente não pode aqui se achar que a gente é mais do que é ou menos do que é. A gente tem que entender o nosso dia a dia, entender como nós somos como pecadores e caminhar. Para nos aceitar, Cristo não exigiu nenhum desempenho, mas que crescemos nele. Mesmo com toda a nossa imperfeição, Ele quer estar perto de nós. Então, nós também, quando olharmos para os nossos amigos, a gente não deve sair exigindo ou fazendo exigências para que eles sejam como a gente ou que tenham algo. Pelo contrário, a aceitação é o alicerce do nosso relacionamento. O segundo indicador é a afirmação. Deus nos criou para precisarmos um do outro. E veja, todo homem tem uma necessidade de afirmação em algum momento, né? Seja quando é criança, a afirmação dos pais, seja na escola, a afirmação dos professores, nos relacionamentos, a afirmação da esposa, no trabalho, a afirmação dos colaboradores, de quem está próximo, é algo natural. E isto passa a ser algo que é fundamental, é um indicador que precisamos entender e precisamos incentivar dentro das nossas relações. Na página 119 do livro, eu vou pedir licença aqui para ler uma citação do nosso autor, que eu acho que retrata muito bem essa questão de que precisamos construir essas relações. Os indicadores que ele apresenta não são à toa, a ordem. Então a gente viu a questão da aceitação e agora a afirmação. É fundamental que esta ordem seja pré-estabelecida. Ele diz assim: isso também é o que amigos fazem uns pelos outros. Eles escolhem focar em qualidades positivas, não em fraquezas, ver aptidões, não obstáculos, sonhar o que um homem pode se tornar, sem considerar o passado dele. Irmãos do mesmo pai escolhem ver um ao outro pelos olhos do pai. A gente tem que tomar muito cuidado dentro das nossas relações de não querer moldar o perfil do nosso companheiro de caminhada. A gente precisa aceitá-lo, como vimos anteriormente, mas também afirmá-lo, ter esta questão de ter a paciência, né, de entender que somos pessoas que têm necessidades diferentes, somos diferentes, mas que em Cristo somos irmãos.
e um vai caminhar com o outro, um vai auxiliar o outro. Problemas que um teve e passou pode ser a solução para o outro. A impaciência dificulta o processo e, por vezes, queremos inverter esta lógica de Deus. Às vezes queremos estipular situações para só então ter aceitação e afirmação. Eu quero condicionar como eu estou caminhando com o irmão para que eu permaneça junto dele. Né? Se ele não fizer da forma como eu quero, da maneira como eu quero. Então também tem uma questão do se autoconhecer, como vimos na semana passada. Importante que a gente pense em relação a isso. No capítulo 9, ele vem trabalhar os dois outros indicadores, tão importantes quanto. E ele faz, antes disso, uma analogia muito interessante. Ele conta uma história de quando estava numa viagem e da importância de, em estradas perigosas, os muros de proteção. E ele faz essa analogia que os irmãos, né, os amigos verdadeiros, as amizades cristãs são como esse muro de proteção que evita que a gente entre em enrascada ou que se cause um acidente ou que chame a nossa atenção, né? E às vezes tem coisas que são muito sutis e quando estamos envolvidos, às vezes não percebemos, né? Às vezes a pessoa está numa situação financeira mais complicada e em todo momento que está conversando com um amigo fica falando, pois é, estou pensando em trocar de carro, pois é, eu vi um carro assim, pois é, eu vi um carro assado, né? E de repente este amigo que está junto, que está caminhando junto, vai chegar e falar, olha, você tem falado comigo que está com algumas dificuldades nesse quesito, eu acho que não é saudável você continuar falando sobre esse assunto. Uma hora você vai acabar se perdendo. Então vejam a importância de ter este amigo que é o teu muro de proteção. Em Romanos 12:10, né, é colocado que nós precisamos se dedicar com um amor fraternal. Sempre dê um passo atrás quando o conflito estiver estabelecido. Essa é uma outra atenção que ele nos chama. Se você chega numa conclusão que a tua amizade ela está... os indicadores não estão evoluindo, às vezes é parar e voltar na avaliação e voltar na afirmação. Os dois últimos indicadores, ele chama o terceiro deles de avaliação. O impulso de avaliação não é punitivo, e sim preventivo. A capacidade que você tem em auxiliar e avaliar a condição do outro não é com a ideia de puni-lo, mas sim de ajudá-lo. Então, se colocar no lugar do outro, ter empatia, ter a compaixão, isso é fundamental. Amigos avisam quando se aproximam de situações perigosas, como eu citei ainda há pouco. A avaliação, por vezes, ela vai necessitar na relação entre os dois amigos de palavras mais duras. Diferente da afirmação e da aceitação, onde são usados palavras mais agradáveis, você está num momento nesses indicadores onde você está aceitando e tendo afirmações com esse colega, com esse amigo, quando a gente chega na avaliação, por vezes você vai ter que usar palavras relativamente mais complexas, situações mais difíceis, mas precisa-se ter coragem para falar sobre isso também, fazer perguntas que nem sempre são fáceis. Existem perguntas que são difíceis e que precisam ser feitas para que não se caia nas tentações. Perguntas como, neste momento, qual é o seu objetivo de vida? Você ora com regularidade com a sua esposa? Ultimamente, você tem aprendido a respeito da Bíblia? Veja, são perguntas que o próprio autor nos traz lá na página 136 e a gente tem que ter essa coragem. Às vezes a gente se furta dessas perguntas exclusivamente porque temos medo da resposta ou porque temos medo de abalar a nossa amizade. Não podemos pensar assim. Por fim, ele vem trazer as questões de autoridade. E ele coloca que a autoridade é o fundamento da conversa entre os irmãos. Né? Deus estipulou isso. Né? A autoridade é o calço, é a fundação, é somente a partir disso que eu vou poder, de certa forma, trabalhar, conversar, mostrar aquilo que
que eu posso ajudar. Se eu não tiver autoridade sobre a palavra, com a palavra, ter intimidade com a palavra de Deus, talvez eu vou ter muita dificuldade em orientar os meus irmãos, os meus amigos. E por fim, ele traz que a gente precisa ter cuidado com o abuso em relação a esses indicadores, né? Não pode virar um jogo de poder onde você acaba julgando o outro: eu estou certo, você está errado, a sua consciência que é frágil, a sua atitude é mesquinha. Não é por aí. Não pode ser um jogo de controle onde eu posso rejeitá-lo a qualquer momento, faça o que quiser, eu posso passar sem você. Não é assim. E também não pode ser um jogo de manipulação. Você ainda não ouviu a última palavra sobre isso, eu consigo pensar em um jeito de fazer você ficar mal aos olhos dos outros. Não é assim que amizades cristãs verdadeiramente funcionam. Agradeço a todos e nos encontramos novamente na semana que vem. Obrigado.